Começa agora o programa Paróquia em Missão. Paróquia em Missão. Na apresentação do Padre Maírton Marques. Na Planalto FM, FM Lucaia e pelo canal da Paróquia no YouTube. Um programa que leva o amor e a palavra de Deus através da reflexão da igreja para alimentar a nossa fé. Uma voz que disse que faltava gente pra semear. Deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo. Não tenho lar, mas ganhei um povo. Sou cidadão do infinito, do infinito, do infinito. Amados irmãos, amadas irmãs, é com alegria que nós estamos iniciando hoje, nesta segunda-feira, dia 21 de setembro, festa do apóstolo e evangelista São Mateus, mais um programa Paróquia em Missão. Uma alegria podermos nos encontrar, podermos estar com você, você que nos acompanha pela Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo nosso canal no YouTube. Esse é um programa da Paróquia do Senhor do Bonfim e Santa Rita. Na apresentação, o Padre Maírton Marques com os trabalhos técnicos do nosso irmão Maicon. Fica conosco na sintonia do programa que hoje está apenas começando. Paróquia em Missão. Iniciemos invocando sobre nós as luzes do Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Deus, que na vossa inesgotável misericórdia escolhestes o publicano Mateus para torná-lo apóstolo, dai-nos por sua oração e exemplo a graça de vos seguir e permanecer sempre convosco. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje a nossa igreja faz a memória de São Mateus, apóstolo e evangelista. Mateus o publicano, também chamado Levi, conforme Marcos no capítulo 2 e Lucas no capítulo 5. Passou de cobrador de impostos a discípulo do mestre que lhe dissera: vem e segue-me. Mateus 9:9. No seu evangelho redigido para a comunidade judaico-cristã, o Cristo se manifesta como mestre e o fundador do novo Israel, que promulga a justiça nova do reino dos céus centrada no amor. É o evangelho da igreja construída sobre a fé de Pedro, chamada a ser sacramento de reconciliação e de encontro entre Israel e de todos os homens. São Mateus, rogai por nós. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma.
É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzida. É difícil agora viver sem saudade de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Ó Jesus, não me deixes jamais caminhar solitário, pois conheces a minha fraqueza e o meu coração. Vem, ensina-me a viver a vida na tua presença, no amor dos irmãos, na alegria, na paz, na união. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. A palavra de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. É do capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato,
Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos, amadas irmãs, nossa saudação especial a todas as comunidades do setor São Mateus, são as comunidades do Parafuso, Lajinha, Casuzinha e Brejo Verde. Hoje celebramos o apóstolo São Mateus, apóstolo e evangelista. E por isso a liturgia da palavra nos leva a refletir sobre o chamado de Deus e as transformações que esse chamado provoca em nossa vida. Isso quando nós respondemos com solicitude à convocação de Deus. Nós já tivemos oportunidade de ver, ouvir e refletir em tantos momentos que Deus chama a todos. A vocação não é privilégio de algumas pessoas. Todos somos vocacionados do Pai. Há quem pense que Deus chama somente os bons, os santos, os perfeitos. Mas não é bem assim. Deus dá oportunidade iguais a todos, inclusive aos pecadores, como foi o caso de Mateus, chamado Levi. Levi não era uma pessoa bem vista na comunidade devido à função que ele exercia. Ele era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram tidos por pessoas corruptas, que compactuavam com um sistema opressor, um sistema explorador e desleal, que neste caso era o Império Romano. Assim, as pessoas desse meio eram classificadas como impuras, ficando, portanto, à margem. Os fariseus sequer conversavam com esses irmãos que eles tinham na conta de desqualificados. E Jesus vê Mateus exatamente na coletoria de impostos. E Jesus chama Mateus: segue-me. Seguir significa imitá-lo. Significa ter Jesus como modelo. Significa fazer o que Jesus faz. Enfim, significa configurar a nossa vida à vida de Jesus. Seguir no contexto bíblico tem um significado que vai além da imitação. Significa conversão. E Mateus responde de forma positiva ao chamado de Jesus. O evangelista conta: ele levantou e seguiu Jesus. Levantar significa, entre outras coisas, se reerguer daquela situação que estava. Significa recuperar a dignidade. Significa se revestir da dignidade de Jesus. E o seguimento consiste, portanto, numa mudança de vida. Jesus chama Mateus para que mude de vida. O homem que extorquia os outros como cobrador passará a ser colaborador da vida, tornando-se um grande apóstolo e evangelista. Entendemos assim a resposta de Jesus aos fariseus, que o criticavam por ele fazer refeição com cobradores de impostos e pecadores. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Se Mateus fosse um santo e perfeito, não precisaria ser chamado, pois já estaria dando a sua contribuição. Jesus veio para transformar a vida daqueles que careciam de transformação, como era o caso de Mateus e de todos os que se acercaram da mesa de sua casa. Jesus estava no meio deles com o propósito de transformar aquelas vidas, mas não foi entendido. Ele chamou Mateus e cada um de nós para fazer o mesmo. Assim, meu irmão e minha irmã, Jesus também nos chama: segue-me. Ele nos capacita e nos envia para o meio dos que precisam ter as suas vidas transformadas. Esta foi a reflexão da liturgia da palavra de hoje, a partir do Santo Evangelho, baseada na obra Liturgia da Palavra, volume 2, do Padre José Carlos Pereira. Do jeito de André e de Pedro
e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Filipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Filipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Sabes que eu já creio, mas ainda não é suficiente. Ilumina minha mente e aumenta a minha fé. Mais conteúdo, Senhor, quero mais filosofia, quero mais teologia, quero mais informação, quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Felipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Do jeito de André e de Pedro, e de Mateus e Simão, Tiago menor e Tadeu, de Tiago maior e João, de Bartolomeu e Filipe, do jeito que tinha Tomé, e depois do jeito de Paulo, ando pedindo mais fé. Sabes que eu já creio, mas ainda não é suficiente. Ilumina minha mente e aumenta a minha fé. Mais conteúdo, Senhor, quero mais filosofia, quero mais teologia, quero mais informação, quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Quero mais sabedoria, quero mais conhecimento, quero mais embasamento para alicerçar a minha oração. Ensinamento da Igreja. Meus irmãos, nós iniciamos a catequese a semana passada, numa segunda parte do documento Verbum Domini, sobre a relação entre a Palavra de Deus e a liturgia. Continuando esta reflexão, estamos no número 52 da Verbum Domini, um documento sobre a Palavra de Deus, do Santo Padre, o Papa Bento XVI,
sobre liturgia como lugar privilegiado da Palavra de Deus, hoje nós queremos falar sobre a Sagrada Escritura e os sacramentos. Os padres, os bispos do Sínodo sobre a Palavra de Deus também buscaram enfatizar a importância da relação entre a Sagrada Escritura e a ação sacramental. É muito oportuno, portanto, aprofundar o vínculo entre palavra e sacramento, tanto na ação pastoral da Igreja, como na investigação teológica. Certamente, vai dizer o documento, a liturgia da palavra é um elemento decisivo na celebração de cada um dos sacramentos da Igreja. Mas, na prática pastoral, nem sempre os fiéis estão conscientes deste vínculo, vendo a unidade entre o gesto e a palavra. E o documento ensina: é dever dos sacerdotes e diáconos, sobretudo quando administram os sacramentos, evidenciar a unidade que formam palavra e sacramento no ministério da Igreja. De fato, meus irmãos, na relação entre palavra e gesto sacramental, mostra-se de forma litúrgica o agir do próprio Deus, o agir de Deus na história por meio do caráter performativo da palavra. Com efeito, na história da salvação, não há separação entre o que Deus diz e faz. A sua própria palavra apresenta-se como viva e eficaz. Nós lemos em Hebreus 4:12. Com efeito, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas. Ela sonda as intenções e os pensamentos do coração. Aliás, esse é o significado do termo hebraico dabar, que significa a palavra viva e eficaz. A palavra de Deus, ela é ação. À medida que Deus diz, se realiza. Do mesmo modo, na ação litúrgica, nós nos vemos colocados diante da sua palavra, que realiza aquilo que faz, aquilo que diz. Quando se educa o povo de Deus para descobrir este caráter performativo da palavra de Deus na liturgia, nós ajudamos também o povo a perceber o agir de Deus na história da salvação e na vida pessoal de cada um dos seus membros. E continuando a catequese sobre a palavra de Deus e a liturgia, a gente iniciou hoje a série sobre os sacramentos. Nós vamos falar sobre a palavra de Deus e a Eucaristia. Quanto foi dito deste modo geral a respeito da relação entre palavra e sacramento, ganha maior profundidade aplicado à celebração eucarística. Aliás, a unidade íntima entre palavra e Eucaristia está radicada no testemunho da Escritura. Nós lemos 2 textos importantes sobre a Eucaristia. João, no capítulo 6, o discurso de Jesus sobre o pão da vida, e Lucas, capítulo 24, o episódio famoso dos discípulos de Emaús que reconhecem Jesus ao partir do pão. 2 textos que eu recomendo a leitura dos nossos ouvintes. João, capítulo 6, e Lucas, capítulo 24. A esse propósito, pensemos no grande discurso de Jesus sobre o pão da vida na sinagoga de Cafarnaum, João 6, de 22 a 69, que tem como pano de fundo o encontro entre Moisés e Jesus, entre aquele que falou face a face com Deus, Êxodo 33, e aquele que revelou Deus, João capítulo 1. De fato, o discurso sobre o pão evoca o dom de Deus que Moisés obteve para o seu povo com o maná no deserto, que na realidade é a Torá, a palavra de Deus que faz viver, como reza o Salmo 119, como diz Provérbios 9, 5. Em si mesmo, Jesus torna realidade esta figura antiga. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Eu sou o pão da vida. João 6, 33 e 35. Aqui,
a lei tornou-se pessoa. Encontrando Jesus, nós nos alimentamos, por assim dizer, do próprio Deus vivo. Comemos verdadeiramente o pão do céu. No discurso de Cafarnaum aprofunda-se o prólogo de João. João capítulo 1. Se nesse o Logos de Deus se faz carne, naquele a carne se faz pão, dado para a vida do mundo, como diz Jesus, João 6,51. Aludindo assim ao dom que Jesus fará de si mesmo no mistério da cruz, confirmado pela afirmação acerca do seu sangue dado a beber, João 6,53. Assim, no mistério da Eucaristia, mostra-se qual é o verdadeiro maná, o verdadeiro pão do céu. É o Logos de Deus que se fez carne, que se entregou a si mesmo por nós no mistério pascal. O segundo texto dos discípulos de Emaús, Lucas, capítulo 24. A narração sobre estes discípulos de Emaús permite-nos, portanto, uma reflexão acerca do vínculo entre a escuta da palavra e a fração do pão. Jesus foi ter com eles no dia depois do sábado, escutou as expressões da sua esperança desiludida e, acompanhando-os ao longo do caminho, explicou-lhes em todas as Escrituras tudo o que lhe dizia respeito. Lucas 24, 27. Juntamente com este viajante que inesperadamente se manifesta tão familiar às suas vidas, os dois discípulos começam a ver as Escrituras de um novo modo. O que aconteceu naqueles dias já não aparece como um fracasso, mas cumprimento e novo início. Todavia, mesmo estas palavras não parecem ainda suficientes para os dois discípulos. O Evangelho de Lucas diz que seus olhos se abriram e eles o reconheceram. Lucas 24, 31. Somente quando Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Antes, os seus olhos, porém, estavam como vendados, incapazes de reconhecê-lo. A presença de Jesus, primeiro com as palavras e depois com o gesto de partir o pão, tornou possível aos discípulos reconhecê-lo e apreciar de modo novo tudo o que tinham vivido anteriormente com ele. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Lucas 24, 32. Vê-se a partir destas narrações como a própria Escritura leva a descobrir este nexo indissolúvel entre a palavra e a Eucaristia. Palavra e Eucaristia correspondem-se tão intimamente que não podem ser compreendidas uma sem a outra. A palavra de Deus se fez carne, sacramentalmente no evento eucarístico. A Eucaristia abre-nos a inteligência da Sagrada Escritura, como essa, por sua vez, ilumina e explica o mistério eucarístico. Com efeito, sem o reconhecimento da presença real do Senhor na Eucaristia, permanece incompleta a compreensão da Escritura. E concluindo este ensinamento, o documento ensina: movida pelo exemplo do seu fundador, a Igreja nunca cessou de celebrar o mistério pascal, reunindo-se no mesmo lugar para ler em todas as Escrituras aquilo que lhe dizia respeito e atualizar com o memorial do Senhor e os sacramentos a obra da salvação. Andavam pensando tão tristes de Jerusalém a Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se chegou devagar. De que vocês vão palestrando e ao Senhor não puderam enxergar?
Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabes então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Foi preso Jesus Nazareno, Redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram do santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram, foi tudo uma doce ilusão. Um susto as mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas do mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando pro Cristo na glória entrar. Profetas já tinham falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram. Vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, deu graças e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde e a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Pastoral Paroquial. E em nosso bloco pastoral de hoje vamos falar sobre as eleições de 2020. Compartilho com vocês um artigo do bispo de Uberaba, Dom Paulo Mendes Peixoto. Como tudo está mudado por causa da pandemia do coronavírus, as eleições municipais deste ano serão em novembro. Os candidatos já estão por aí batendo em nossas portas, também nas mídias, e é hora de encarar esta realidade bonita de cidadania com responsabilidade, com critérios humanos e dimensão cristã, porque política é a arte de construir o bem comum para favorecer a vida das pessoas, e se não é, deveria ser. O exercício da política precisa motivar as pessoas
a assumir uma lógica fundamentada nos valores de Deus, incompatível com as ações humanas muitas vezes. A lógica de Deus diz: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Mateus 20:16. Não é a obsessão pelo poder que valoriza a pessoa, mas a sua capacidade de servir a população, refugiado numa prática de humildade. No dizer do Papa Francisco, a boa política está a serviço da vida e da paz, porque ela pode construir dignidade humana e bem comum. A missão não é só dos candidatos e dos eleitos, mas todas as pessoas precisam fazer alguma coisa. Continua o Papa Francisco ao afirmar que um bom católico interfere na política, oferecendo o seu melhor para que o governante possa governar. No exercício da política, as pessoas precisam assimilar a maneira de pensar de Deus, com base nos ensinamentos de sua palavra. O compromisso democrático não significa apenas apertar os botões de uma urna eletrônica, mas acompanhar a ação realizada pelos eleitos, cobrando deles atenção em relação às necessidades do povo, principalmente daqueles desprovidos do necessário para a vida. O poder político não pode ser entendido como um privilégio, como espírito de competição e nem como cabide de emprego, mas serviço para todos indistintamente. É questão de cidadania e de submissão aos princípios da Constituição Federal, quando diz dos direitos e deveres de todas as pessoas do país. Os políticos têm a obrigação de desenvolver políticas públicas para o bem de todos. Nesta próxima eleição, escolheremos os candidatos que vão ocupar as vagas no Executivo e no Legislativo Municipal. Portanto, eles são candidatos que estão muito próximos dos eleitores. Precisam ser bem escolhidos e de forma transparente. Por fim, lembra o artigo: comprar e vender o voto são práticas irresponsáveis e prejudiciais para o município, porque ganha quem não está preocupado com a boa política. Paróquia em Missão. Meu professor de sociologia costumava sempre nos dizer que não existe solução aonde um povo não responde à mais velha questão. E a questão é repartir o pão em partes justas de maneira tal que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte sempre se dá mal. Que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte sempre se dá mal. Pois eu vivi pra ver esta verdade, fui viver lá fora e constatei que não existe solução aonde um povo não responde à mais velha questão. E a questão é mais que social, de tal maneira é uma questão maior, que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte fica na pior. Que faz sucesso o povo que reparte, e o que não reparte fica na pior. Já vi miséria em cima de miséria, mas a brasileira é muito mais boçal. Temos de tudo, mas nos falta tudo, porque nesta terra tudo é colossal. E é colossal também a ilusão de quem se esconde atrás do capital. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo não sossegarão. Se em cada 170 não tem nada, os 30 que tem tudo não terão sossego. Por
isso, aquele que tiver dinheiro, faça o que é preciso pelo seu irmão. Se falta pão na casa do operário, o lucro do empresário é coisa de ladrão. Pois a questão é repartir o pão em partes justas de maneira tal que o que se come em casa do empresário, na do operário seja o mesmo pão. Que o que se come em casa do empresário, na do operário seja tal e qual. Momento do dizimista. Eu sou dizimista, eu sou. Você é dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Em nosso momento do dízimo de hoje, nós queremos aprofundar a relação sobre dízimo e comunidade. Quem é o responsável pela comunidade paroquial? Na verdade, são muitos os responsáveis pela comunidade paroquial. O responsável primeiro é o próprio bispo, ou arcebispo, que delega parte do seu poder, e poder aqui entendido como autoridade e serviço, ao pároco. Ele, o bispo, e ele, o pároco, o bispo e os presbíteros, são os primeiros responsáveis, mas não são os donos da comunidade. O dono é Jesus. A comunidade, porém, é formada por todos os batizados. Todos os que receberam, portanto, o sacramento do batismo fazem parte da comunidade e são os responsáveis. Se não são, deveriam se sentir responsáveis pela sua comunidade. Todos os membros, todos os batizados de uma comunidade paroquial, portanto, são responsáveis por ela, cabendo a cada um as funções às quais foi chamado por Deus e confiado pela Igreja. E de forma especial, aqueles que assumem as missões em qualquer que seja a área, a missão, a pastoral, o serviço, o grupo. Que Deus abençoe a missionariedade de cada irmão, de cada irmã, e de forma especial aqueles que fizeram também a opção pelo dízimo. Hoje, nesse dia 21 de setembro, nós parabenizamos a todos os fiéis dizimistas que celebram data nova. São eles: Aline Coelho Macedo, de Brejo Verde, do setor São Mateus; Almira Fernandes Ramos, da Barra do Rio, setor São Tomé; Ana Cláudia de Oliveira, do setor Nossa Senhora das Vitórias; Gerivaldo de Jesus Santos, da Lajinha, setor São Mateus; e Holanda Dias, de Queimadas, setor São Tiago Maior; Iraci Santos, comunidade São João Paulo II, setor São Simão de Lucaia; José Vieira, setor Nossa Senhora das Vitórias; Olívia Silva, do Parafuso, setor São Mateus; Rejane da Conceição, setor São José; Renata Cardoso, também do setor São José; e Valdirene Pereira, do Jeribá, setor São Pedro. E ontem, dia 20, no domingo, nós não temos a programação. Quero também parabenizar a todos os dizimistas aniversariantes de ontem, no dia 20 de setembro. Amélia Freitas, do setor Senhor do Bonfim; Eleides Gomes, do setor São José; Joana de Oliveira, do Inácio, setor Santiago Menor; Maria de Van Souza, do setor Santa Rita; e o Wilson Teixeira de Jesus, do Jeribá, setor São Pedro. A todos os dizimistas aniversariantes de ontem e de hoje, nossas felicitações. Desejamos as bênçãos do céu sobre você, sobre sua família. Saúde e paz a todos. Que Deus nos dá todo o nosso amor. Paróquia em Missão.
compromisso na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja. Nada me falta, em meu caminhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. O Senhor abençoa quem aprendeu a partilhar. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja. Vencer dizimista na comunidade, caminho seguro de verdadeira fraternidade. Caminho seguro de verdadeira fraternidade. É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja é o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador. Compromisso na igreja. E a parábola de hoje traz como título: A decisão é sua. Um decadente circo instalou-se em um bairro afastado na cidade. As lonas remendadas sinalizavam os estragos do tempo. Mesmo assim, continuava a povoar de sonhos e magia a população, especialmente as crianças. Lá estavam o leão, a girafa, os macacos, os palhaços e, ao lado do circo, amarrado a um frágil arbusto, um elefante com peso descomunal, patas fortes e tromba engraçada. Uma criança quis saber do treinador por que o elefante não fugia. Explicou o treinador. Quando pequeno, o elefante tem uma de suas patas amarradas a um tronco muito forte. Por mais que tente, o animalzinho não consegue soltar-se. Aos poucos, vai se acostumando com a ideia de que o tronco é mais poderoso que ele. Mesmo adulto, com sua força descomunal, tem certeza de que o tronco é mais forte que ele e não faz nenhum esforço para libertar-se. Ele desconhece a força que tem. Assim, meu irmão, minha irmã, muitas vezes a história do elefante aplica-se às pessoas, aplica-se a nós. Na infância, sobretudo quando nós vivenciamos circunstâncias que permaneceram para sempre como experiências que não deram certo, às vezes temos traumas de uma crítica injusta, de um fracasso, de uma decepção, de uma humilhação, não somente na infância, mas durante toda a nossa vida. E tudo isso contribuiu para moldar o nosso caráter. E dessa forma, a pessoa tende a passar a vida amarrada a pequenos gravetos, considerando que esses gravetos são mais fortes do que ela mesma. Mais uma vez, assim como o elefante, muitas vezes você desconhece a força que possui e aceita algo imposto que foi, por exemplo, programado para perder, que não nasceu para ser feliz, que tudo que faz não dá certo. Na realidade, nossa vida pode recomeçar a qualquer momento.
as frustrantes experiências do passado podem ser deixadas de lado, podem ser superadas. A partir desse momento, você pode dizer para si mesmo: tudo será diferente. Assim, descobre que o tronco que aprende ao passado não é tão forte e inicia, portanto, um novo tempo, uma nova etapa, totalmente diferente. Nossa vida é feita de decisões e estas decisões são contínuas. É essencial que a cada dia tomemos a decisão de continuar a ser a mesma pessoa ou mudar. A decisão é sua. Se ouvires a voz do vento chamando sem cessar, se ouvires a voz do tempo mandando esperar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. Se ouvires a voz de Deus chamando sem cessar, se ouvires a voz do mundo querendo te enganar, a decisão é tua, a decisão é tua. São muitos os convidados, são muitos os convidados, quase ninguém tem tempo, quase ninguém tem tempo. O trigo já se perdeu, Cresceu, ninguém colheu, e o mundo passando fome, passando fome de Deus. a decisão é tua, A decisão é tua. Paróquia em Missão. Por escutar uma voz que disse que faltava gente pra semear, deixei meu lar e saí sorrindo e assoviando pra não chorar. Fui me alistar entre os operários que deixam tudo pra te levar. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. E fui lutar por um mundo novo, não tenho lar, mas ganhei um povo. Paróquia em Missão de hoje vai chegando ao seu final. Nós agradecemos a você que esteve conosco, nos acompanhando, rezando, refletindo no programa deste dia 21 de setembro. Agradecemos a você que nos acompanhou pela Rádio Planalto FM, pela FM Lucaia e pelo nosso canal no YouTube. Também agradecemos a todos os que têm transmitido palavras de incentivo por estarem acompanhando o programa. Agradeço e também peço suas sugestões, suas avaliações e também que divulgue o nosso programa. Vamos pedir
Que o Senhor derrame sobre nós as suas bênçãos pela intercessão da Santíssima Virgem. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tem recorrido à vossa proteção e explorado vossa assistência e reclamado vosso socorro fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, ó Virgem entre todas singular, como a mãe recorro, de vós me valho e, gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor esteja com todos vocês. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, nosso muito obrigado mais uma vez. Até amanhã, com a graça de Deus. Paróquia em Missão. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer. Por isso que Deus existe, para que a gente tenha fé sempre. E nunca desista do seu objetivo. E muita calma nessa hora. E deixa acontecer naturalmente, que o bicho vai pegar. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta, não pode comer. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. A chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. É Deus quem aponta a estrela. Palma da mão, pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai raiar. Sua hora vai chegar. Pega essa cabeça. Muita calma nessa hora. Manda essa tristeza embora. Segue em frente, não se apavora. Se na vida palma da mão, vai saber esperar a sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue em frente, não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar a sua hora. Às vezes a felicidade demora a chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode dar luta e não pode correr jamais. Ninguém vai poder atrasar quem nasceu pra vencer. É dia de sol, mas o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Ei, na vida é preciso aprender. Se colhe o bem que plantar. Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar. Pega essa cabeça.
tristeza embora. Basta acreditar, um novo dia vai. E aí? Sua hora vai chegar. Ao som do pandeiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, mete o pé e vai na fé. Manda essa tristeza embora. O tantão vai chegar.